nessa carta, nesse trecho da sua carta. Então fala sobre isso, né? A inimizade entre judeus e os gentios. E depois o texto continua falando ainda sobre a inimizade entre os pecadores e Deus. Então, assim, Jesus Cristo é essa reconciliação, né? Entre os homens e entre Deus, né? Tinha inimizade entre os homens, judeus e gentios, e tinha inimizade entre os pecadores, tanto judeus quanto gentios, e Deus. Olha só que perfeição, né? A obra ela é completa, ela é perfeita. Então, nesse segundo aspecto, vem mostrar justamente essa questão. Eu pedi o Paulinho, lá de cá agora, lembra para nós, Paulinho? Efésios 2, versículos 16 até o 18. E reconciliaste ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, e estiveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porém, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Obrigado. Então, é esse o texto. Agora, todos, né? Tanto os judeus quanto os gentios, estavam longe e estavam perto, agora têm acesso ao Pai, por meio de quê? Jesus Cristo, da redenção, da salvação, da reconciliação, através do Espírito Santo de Deus. Então, talvez seja esse o desafio para nós, né? Para nós como igreja do Senhor, como povo do Senhor, reconhecer essa unidade, né? Essa reconciliação em Cristo Jesus. Agora, não tem mais, né? Não tem mais judeu, não tem mais gentil, não tem mais isso, não tem mais aquele outro. Agora somos todos povo de Deus, né? Então, que o apóstolo Paulo termina falando no versículo 18: tanto os judeus como os gentios têm acesso ao Pai em um único Espírito, em um Espírito. Então, é essa a visão que o apóstolo ele quer passar para a igreja. Reconciliação, né? Antes separados, agora reconciliados. Essa é a situação. E por fim, ele termina falando sobre agora na unificação. Reconciliou, agora é um só, né? Eu acho interessante esse aspecto, porque talvez o que a gente vivencie mais próximo disso aí, talvez seja dentro do casamento. Não é isso? Agora não são dois, é uma só carne, né? Então, é essa a situação, né? Outro dia eu estava vendo a situação e é verdade, né? Dois irmãos, sangue, né? Briga dentro de casa, um gosta do outro, fica brigando, mas sim, vai por fora mexer com aquele outro lado, né? Vai mexer com o que não gosta, com coisa que não gosta, né? Acabou a inimizade. É meu irmão, é meu sangue, né? Eu lembro certinho, né? Eu até contei essa história. O meu irmão do meio, Guilherme, Bibi, eu também chegou lá em casa e falou assim: ó, tem um menino lá na escola que me bateu. O quê? Me bateu? Da sua sala? Deixa que eu vou lá. Eu não mando mais velho. Isso aí, deixa comigo que eu vou resolver. Não estava batendo senão, né? Aí cheguei lá no outro dia, no final da escola. Mostra para mim que é um menino. Aí o menino estava lá, aquele lá. O menino tinha assim, ele só tinha eu de irmão. O menino tinha uns 5, 6 irmãos. Estavam todos juntos, misturavam todos eles assim. Aquele lá, é aquele lá, todo irmão dele. Você não fica assim, confusão nesse papo, não, velho. Não é assim, né? Vai mexer com o irmão, né? O outro chama de irmão, né? Acabou, resolveu o problema, né? Caso não com ninguém, não, né? É assim, né? Mas assim, a nossa história, ela é assim, né?
natureza, o homem é o mais fraco da natureza, é o homem. O mais fraco da natureza é o homem, né? Mais fraco, né? E assim, é o que destrói mais, né? Eu estava vendo uma história, uma senhora, estava com um menininho, olha, se eu não me engano, foi até na Austrália, né? A Austrália é um país de louco, aquela Austrália. Aí estava no parque, veio e na Austrália não é jacaré, não, é crocodilo, aqueles bichos que tem, vai daqui lá no Zé assim, gigante, né? Aqueles que vem no filme, tem pelos filmes de Hollywood, está tudo lá na Austrália, né? Tudo lá na Austrália, né? Aí o crocodilo pegou o menino e foi para dentro do lago. Sabe o que a mãe fez? Pulou atrás do crocodilo, abriu a boca e tirou o menino dentro da boca do crocodilo. Você já viu isso? Já viu essa história? Não, mas eu já vi várias histórias sobre isso. História assim, né? É coisa de sangue, de mãe. Assim, fala assim com a mãe assim: você vai enfrentar um crocodilo. Quem vai enfrentar o crocodilo? Ninguém vai enfrentar o crocodilo. Agora coloca o filho na boca do crocodilo. Fica doido. Né? Na hora, todas as mães vão enfrentar, né? Então a gente precisa ter esse espírito, né? A gente vive muito hoje, essa é uma questão de se preocupar muito com a gente, né? Sou eu, né? É uma sociedade egocêntrica, não preocupa com o próximo, né? Não preocupa com o próximo. Então, assim, a gente precisa mudar um pouco isso, de viver esse pertencimento. Carro é irmão, é sangue, sabe por quê? Sabe o que une eu com o carro? É sangue de Cristo, não é isso, Márcio? Então, assim, a gente precisa ter essa visão, né? Essa visão, não são uns contra os outros, são uns pelos outros, até onde for preciso. E hoje a sociedade está ensinando o contrário, né? Ensinando o contrário, né? E o problema não é nem a sociedade ensinar isso, para a sociedade isso é normal, meu cara. Sabe o que é errado? É a igreja viver isso. Isso que é errado, a igreja viver isso. E sim, e o apóstolo Paulo tem que trazer isso aqui, né? Isso é coisa recente da igreja moderna? Não. Lá em Éfeso já tinha isso, né? Lá na igreja primitiva já tinha isso. Mas esse é o ensino, né? Tem que mudar, né? Jesus Cristo, né? Como o Paulinho leu aqui, encerrou o versículo 18, mostra isso aí, né? Judeus e gentios têm acesso ao Pai em um só Espírito. Agora é um só corpo, né? Então a gente precisa viver isso, a gente precisa entender isso, né? A unificação. Então, para a gente encerrar aqui, agora, o último aspecto, depois da reconciliação, é justamente sobre esse, a reconciliação. Judeus e gentios são um em Cristo. Judeus e gentios são um em Cristo. Então a gente precisa entender isso. Então, o apóstolo aqui traz algumas ilustrações para mostrar essa realidade. Em primeiro lugar, ele fala sobre nação. E aqui assim, chega no ponto que eu iniciei, né? Então, agora, tanto um quanto o outro faz parte da mesma nação, do mesmo povo, Então, não tem diferença mais. Estava pensando essa semana, um dos lugares que eu mais, não vou falar que eu gostava, eu gosto, né? Gosto ainda, né? Mineiro gosta muito de praia, né? Eu gosto muito de praia. Sim, uns 2 dias, 3 dias, fica uma semana, 15 dias. Até 4 dias. No máximo isso aí, né? Vai lá, né? Toma uma aguinha de fogo, dá uma olhadinha no pé e bora para casa, né? Mas assim, né? Tem projeto aí que estão querendo tirar isso, né? Vamos deixar construir os grandes resorts na praia, né? Vai deixar de ser um local público, podendo ser um local particular. Fico imaginando, né, uma situação dessa, né? A praia é o local da democracia, né? Tanto o rico quanto o pobre tem que ir no mesmo lugar, tem que se encontrar na praia, né? E agora vamos mudar isso, né? Vamos fechar. Né? Na verdade, a Constituição não permite, né? Mas parece que eles estão burlando de alguma forma ali. A lei, ela pode ser mudada, né? Não permite hoje, né? Então, é isso. Então, assim, eu vou entrar no meio da questão, eu acho isso ruim, né? Vai ser bom, vai trazer emprego, a justificativa sempre é essa, vai trazer emprego, vai trazer renda, não sei o quê. Mas pensa bem, né? Vou construir lá um mega resort,
tal do hockey, é igual futebol para nós aqui, é o hockey, né? Aí na época que está um calor, é patins, né? Na época do frio é do gelo, né? Então você passa nas quadras, nas pracinhas, tem uma quadrinha, está todo mundo jogando aquele negócio assim, eu não consigo nem ficar de pé com ele, e jogando, brincando, as criancinhas pequenininhas, já nasce sabendo, já sabe da barriga da mãe, já sabe patinar, né? Então assim, é um povo que sabe viver, né? Sabe viver, né? E assim, lá no verão, lá, no norte, tem sol até 9 horas da noite, né? Os caras jogando tênis, né? Assim, e aqui ele fica preocupado, 5 dias de trabalho, está muito pouco, vamos colocar 6, né? 8 horas está muito pouco de trabalho, vamos colocar 12, né? Assim, o povo não sabe viver, né? Não sabe viver. Aí depois está todo mundo tomando Rivotril, todo mundo entra tomando Rivotril, e não sabe por quê, né? E não sabe por quê, né? Então assim, dá no inverno lá, eles vazam tudo, vai tudo para a América Central aqui, Costa Rica, México, tudo passear, né? Tudo passear, né? E a gente só querendo guardar dinheiro, vamos guardar, não sei o que, né? Morre com os herdeiros tudo brigando, né? Contratar uma ilha lá, 20% do patrimônio, tá certo, né? Zero gente, né? É assim, né? Então assim, não sabe muitas vezes aproveitar o que a gente tem, né? Primeiro assim, que às vezes a gente passa por uma situação de estresse na nossa vida, a gente passa estresse. É crente que não vai ter estresse? Vai ter estresse sim, né? Às vezes estou tão estressado assim. Eu acho que eu sou uma pessoa calma, mas às vezes a gente se estressa. Tem coisa que eu não gosto das coisas que estão fora do meu controle. E às vezes as coisas saem do nosso controle, né? Que fosse desse jeito, não é. Isso atrapalha a gente. Fala assim, sabe onde eu vou resolver esse estresse? É lá na igreja, né? Chego aqui, tão bom, né? Sim, estou aqui para destressar, não, estou aqui para louvar a Deus. Mas aquilo faz tão bem para mim, e assim, faz bem para mim, tão bem, que eu quero isso para outras pessoas também. Tinha uma carga de cima da gente. Né? Então assim, eu às vezes falo assim, não, eu queria ficar dentro de casa, sair, né? E eu sou um pouco assim, quando eu estou muito estressado, assim, a gente se conhece, né? A gente se conhece. Quando eu fico querendo assim, enfornar, é porque eu estou muito estressado. Eu não quero ver ninguém, quero lugar nenhum. Não é assim. Lá em casa, lá minha mãe sabia, né? Eu gostava assim, quando eu estava meio estressado, eu deitava debaixo da cama, né? Por quê? Né? Lá em casa era telha de amianto, né? Você imagina, não tinha fogo não, telha de amianto, né? Quente, lá em Fabriciano, né? E assim, e o chão, o Paulinho vai saber, aqueles amarelão, né, Paulinho? Como é que chama de lá? Cimento queimado, né? Era de lá, né? Fresquinho, mas era bom da terra, né? Quase da terra. Deitava lá sem nada, né? Era bom demais, assim, aquilo ali me desestressava. A minha mãe levantava lá para aqui, deixa lá quieto lá, né? Porque estava desestressando, né? Era bom demais. Mas a gente precisa disso, né? Às vezes, sabe como é que a gente desestressa? Muita gente desestressa hoje? Nas pessoas, né? Desconta na esposa, desconta no filho, desconta no sócio, desconta no empregado, e assim, né? Assim, maltrata as pessoas, fere as pessoas, né? E a gente precisa, e esse ambiente da igreja, de culto, de celebração, né? E a gente fala assim, e é verdade, a gente não consegue sair da mesma forma, né? Às vezes, né? O pregador, o Márcio, ou eu, qualquer outro daqui, está falando nada com nada, mas assim, o Espírito de Deus, ele passa tão bem para a gente, com aquela palavra, tão bem, que assim, não dá para a gente entender, né? Não dá para a gente entender. Então a gente precisa disso, né? Entender isso. Agora nós somos uma nação, nós fazemos parte dessa nação, desse povo, fazemos parte desse povo, de um Deus, de um povo que serve a esse Deus, né? A esse Cristo que nos propiciou a essa forma de pertencimento. Então, os gentios, o reverendo fala, e comentando as palavras do apóstolo Paulo, sobre isso. Eles viviam como um povo sem esperança, né? O carro que eu na hora do carro, justamente por conta disso, né? Qual que era a esperança deles? Né? É de morrer um dia, né? É de morrer um dia. Então assim, e talvez o maior medo do homem, da humanidade, é essa,
acabar, né? Ele ia acabar. Tanto é que alguns falam assim, depois não vai ter mais nada, né? Não sei se é essa história, mas assim, morre de medo, né? Então, Cristo ele veio falando assim, ó, eu vim trazer para vocês a vida eterna. Olha só, né? Quebrou o medo do homem, do maior inimigo dele, da morte. Agora é vida eterna em Cristo Jesus. E ele falou assim, né? Morreu, né? E voltou e ressuscitou. E eu falo assim, agora eu garanto isso para vocês. Eu garanto, porque eu fiz, eu ressuscitei, eu estou aqui de novo. Olha aqui a marca das minhas mãos. Sou eu, né? Olha aqui do meu lado, sou eu. Então, assim, é isso que dá paz. Às vezes a gente está, né? A gente está passando por dificuldades gigantes. Ninguém entende, só a gente que entende, né? Tinha um desenhozinho que passava na minha infância, eu nem sei o nome, eu esqueci o nome aqui agora, mas no final do desenho é o Jasper, né? Era o Jasper. Aí o Jasper lutava lá com os guerreiros lá do mal, aí os guerreiros ficavam gigantes, né? Aí começava a bater nele. Aí ele se chamava assim, gigante guerreiro, Tyler! Ele chamava o Tyler, gigante guerreiro! Né? Aí vinha o gigante, né? Aí ele ficava gigante também e vencia, né? A gente precisa dessa ajuda, né? Às vezes a gente quer resolver as coisas sozinhos, né? Vou caminhar sozinho, né? E às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente está enfrentando gigantes, né? Davi enfrentou o gigante, mas assim, não foi com a força dele, né? Eu vou contra ti em nome do Senhor. Você vem com lanças, eu vou com o Senhor, né? A gente precisa dessa ajuda. Senhor, socorro, ajuda. Então, agora nós somos uma nação. Mexeu com um, mexeu com todos, né? É a história do irmão, né? Agora é um povo dentro desse contexto. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala que somos membros de uma família, né? De uma nação, de uma família. Vamos ler o versículo 19, acho que nós não lemos o versículo 19. Eu pedi a nossa irmã Beth, lembra a nossa Beth, por favor, Efésios 2,19. É isso, né? Uma nação e uma família. Uma nação e uma família. Então, a partir desse momento, agora, né? É um pelos outros. Em todas as situações. Caminhando junto, para que a palavra, a obra da igreja de Deus possa prevalecer. E por fim, o apóstolo Paulo fala que nós somos agora um santuário, né? Um santuário, somos uma nação, somos uma família e somos um santuário, templo do Espírito Santo, né? Vamos ver só o versículo de número 20, só o 20 para a gente encerrar. João Batista? Eu pedi a chance. É 2:20, Alexandre, por favor. Então, nós somos agora edificados. Jesus Cristo, a base, o fundamento. E nós, essa construção, né? Essa construção forte, na rocha, na pedra angular. Então, nós somos também esse santuário, né? Povo, família, santuário. E dentro desse contexto é que nós devemos viver e entender a nossa situação, né? Então, é esse o contexto, é esse o contraste que o apóstolo Paulo faz nesse texto, mostrando para nós a eficiência desse momento, dessa situação. Antes, separados, depois, reconciliados e, por fim, unificados.
Somos um em Cristo Jesus. Nós cantamos isso, agora nós temos que viver isso, né? Somos um em Cristo Jesus. Somos um só corpo, um só espírito, uma só carne, vivendo juntos, em harmonia, porque Cristo conquistou para nós essa harmonia, trouxe para nós a paz. E na igreja de Cristo não há lugar para dissensão, não há lugar para divisão, não há lugar para separação. Pelo contrário, é a união que deve prevalecer entre nós e sobre nós. Amém? Próxima semana vamos estudar o capítulo 3 da carta de Efésios e vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? A vocação dos gentios, chamados para quê? Chamados por quê? A gente já viu. Agora chamados para quê? Né? É essa visão que nós vamos ter. Vamos fazer só mais uma oração, encerrando nossa classe, pedindo a Deus que coloque nos nossos corações as verdades que Ele tem para as nossas vidas. E o nosso irmão Vicente, faça a sua oração. Amado Deus, Pai, obrigado, Deus.